O momento em que você pensa em parar, antes de começarmos, eu preciso que você faça algo simples, mas importante. Se inscreva agora no canal, ative as notificações e curta este vídeo. Aqui nós falamos sobre prosperidade de forma profunda, não superficial. Se você está vivendo uma fase onde tudo parece dar errado, este vídeo pode mudar completamente sua interpretação do que está acontecendo. Existe um momento específico antes da grande virada e quase sempre ele parece o fim. Projetos falham, relacionamentos se desgastam, o dinheiro aperta, o cansaço aumenta e o pensamento começa a surgir: talvez não seja para mim, talvez eu esteja forçando demais, talvez seja melhor aceitar o que é possível. Mas e se esse momento não for o fim? E se for exatamente o ponto que antecede a expansão? Napoleon Hill observou que quase todos os homens que enriqueceram passaram por um período onde tudo parecia ruir ao mesmo tempo. Não porque estavam no caminho errado, mas porque estavam prestes a mudar de nível. O problema é que a maioria interpreta essa fase como fracasso e abandono. Pergunta sincera: você está desistindo porque realmente acabou ou porque ficou difícil? Quando Deus começa a remover, existe algo que quase ninguém aceita. Antes de acrescentar, Deus remove distrações, remove pessoas, remove ilusões, remove dependências emocionais. E essa remoção dói. Você pode chamar de perda, pode chamar de abandono, pode chamar de injustiça, mas talvez seja alinhamento. Napoleon Hill ensinava que influências negativas bloqueiam o crescimento mental, e muitas vezes você não teria coragem de soltar certas coisas. Então a vida solta por você. O que parece perda pode ser limpeza. O que parece rejeição pode ser proteção. O que parece ruptura pode ser libertação. Mas aqui está o ponto delicado. Se você tentar segurar o que está sendo removido, você prolonga a dor. Você já percebeu algo sendo retirado da sua vida nos últimos meses? Talvez isso não seja destruição, talvez seja preparação. A fase do silêncio, depois da remoção, vem o silêncio. Resultados diminuem. Reconhecimento desaparece. O progresso parece invisível. E nesse silêncio nasce a dúvida. Mas é no silêncio que a identidade se constrói. Napoleon Hill falava da importância da fé, aplicada a menos agir, mesmo quando não há evidência externa imediata. A maioria age quando vê resultado. Poucos agem quando só tem convicção. E prosperidade é consequência de convicção sustentada. Talvez você esteja nessa fase onde ninguém vê seu esforço, mas isso não significa que ele é inútil. Significa que ele está formando estrutura. Você continua quando ninguém está olhando? O teste da constância, existe um teste invisível antes da virada. O teste da constância. Você mantém disciplina quando está cansado? Organiza sua vida, mesmo sem recompensa imediata? Controla impulsos, mesmo quando poderia relaxar? Prosperidade exige maturidade invisível. Napoleon Hill dizia que persistência é a linha divisória entre sucesso e mediocridade. Mas persistência não é empolgação, é decisão repetida. E nessa fase você será tentado a baixar o padrão, a aceitar menos, a negociar seus próprios objetivos. Mas cada pequena concessão adia a expansão. Talvez o que você chama de pressão seja treinamento. O confronto interno aqui está algo que poucos suportam ouvir. O maior obstáculo não é o ambiente, é sua antiga identidade. Você quer prosperar, mas ainda reage como escassez. Quer crescer, mas ainda busca validação. Napoleon Hill ensinava que você não atrai aquilo que deseja, você atrai aquilo que é. E antes da riqueza chegar, sua identidade é confrontada. Você precisa escolher conforto ou crescimento, segurança imediata ou liberdade futura, aceitação ou propósito. Essa escolha define o próximo nível. A pressão aumenta curiosamente. Quando você começa a amadurecer, a pressão aumenta. Mais responsabilidades, mais desafios, mais decisões difíceis, e você pode interpretar isso como perseguição. Mas
talvez seja a expansão, capacidade ampliada, precede prosperidade ampliada. Deus não entrega peso maior para quem ainda é frágil. Se a pressão aumentou, talvez sua capacidade também tenha aumentado. Quando você começa a pensar diferente depois da pressão, algo começa a mudar silenciosamente. Você percebe que já não reage como antes. Antes, um problema te paralisava. Agora, ele te força a pensar. Antes, você culpava circunstâncias. Agora, você analisa decisões. Essa mudança é sutil, mas poderosa. Napoleon Hill ensinava que riqueza não começa com dinheiro. Começa com mentalidade organizada. E mentalidade organizada nasce de autocontrole emocional. Talvez você ainda não esteja vendo resultados externos expressivos, mas se sua forma de pensar mudou, sua direção também mudou. Você começa a enxergar oportunidades onde antes via ameaça. Começa a enxergar aprendizado onde antes via fracasso. Começa a enxergar estratégia onde antes havia impulso. Essa transformação interna é o verdadeiro divisor, porque quando sua mente muda, sua energia muda. Quando sua energia muda, suas decisões mudam. E quando suas decisões mudam, seus resultados inevitavelmente mudam. Pergunta honesta: você percebe que já não reage como reagia meses atrás? Se sim, algo já começou. A sincronicidade começa a aparecer. Existe um momento curioso nesse processo. Pequenas coincidências começam a acontecer. Você encontra alguém no momento certo. Recebe uma informação exatamente quando precisava. Descobre uma oportunidade que parece alinhada demais para ser acaso. Napoleon Hill falava da inteligência infinita, menos um campo que responde quando pensamento, emoção e ação estão alinhados. Quando sua intenção se torna clara e sua disciplina constante, o ambiente começa a cooperar. Mas aqui está o detalhe importante. Essas oportunidades elas não aparecem para quem está distraído. Elas aparecem para quem está preparado. Muitos deixam a virada escapar porque continuam agindo como a versão antiga. Você está atento ou ainda está disperso? Talvez Deus já esteja colocando sinais no seu caminho, mas só enxerga quem amadureceu. O medo muda de forma... Quando a virada começa a se aproximar, o medo não desaparece. Ele se transforma. Antes, o medo dizia: não tente. Agora ele diz: e se você realmente conseguir? E isso pode ser ainda mais assustador. Prosperidade exige exposição, exige responsabilidade maior, exige decisões mais ousadas. Napoleon Hill ensinava que coragem não é ausência de medo, é ação apesar dele. Talvez você esteja enfrentando situações que antes evitaria. E isso não é coincidência. É crescimento. Você está sendo preparado para lidar com níveis mais altos de responsabilidade. E responsabilidade ampliada precede riqueza ampliada. Você está fugindo do desconforto ou está atravessando ele? O alinhamento entre fé e ação existe um ponto decisivo nesse processo. Você para de apenas desejar e começa a agir com coerência. Você ora por prosperidade e organiza suas finanças. Você deseja crescimento e investe em conhecimento. Você quer liberdade e constrói disciplina. Napoleon Hill falava que fé sem ação é expectativa vazia. Prosperidade responde à coerência. Quando mente, emoção e comportamento entram em alinhamento, o fluxo se abre. Talvez Deus não esteja atrasando você. Talvez esteja esperando você alinhar a intenção com prática. Porque desejo sem estrutura não sustenta a expansão. Você está alinhado ou ainda vive em contradição? A virada não é um evento, é uma consequência. Aqui está a verdade final. A virada raramente é explosiva. Ela é consequência de decisões repetidas, consequência de disciplina invisível, consequência de identidade transformada. Napoleon Hill observou que, quando a preparação encontra oportunidade, o sucesso deixa de ser questão de sorte e passa a ser inevitável. Talvez o que você chama de fracasso tenha sido construção. Talvez o que você chama de caos
tenha sido reorganização. Talvez o que você chama de atraso tenha sido alinhamento. Se tudo está dando errado, talvez seja porque tudo antigo está saindo e o novo precisa de espaço. Se este conteúdo falou com você, curta agora, comente. Eu não vou desistir. E se inscreva, porque prosperidade não é acidente, é processo. E se você chegou até aqui, talvez esteja mais perto do que imagina.